É melhor investir num CDB ou então numa LCI e LCA? Com a Selic nas alturas, essa é uma das perguntas mais feitas pelas pessoas que querem investir na renda fixa. E também é um vídeo para você ficar ligado aí na próxima vez que o seu gerente do banco ligar para você ou mandar uma mensagem oferecendo um investimento de renda fixa, dizendo que é melhor do que outras opções do mercado, porque aí você vai saber conferir. O primeiro ponto importante é a gente entender o que esses investimentos têm em comum. O primeiro ponto é que ambos são investimentos emitidos aí pelos bancos e que são bastante comuns da gente encontrar em praticamente qualquer banco ou corretora. O segundo ponto é que eles podem ter vários tipos de rentabilidade, vários indicadores, sendo que o mais comum que a gente vê e um dos mais utilizados aí também é aqueles que rendem um percentual do CDI. E o terceiro ponto em comum é que são investimentos considerados seguros, ambos têm garantia do FGC, também são da renda fixa, ou seja, você não vai ter grandes surpresas na rentabilidade do seu investimento. Porém, aí começam a aparecer as diferenças entre esses dois tipos de investimento. E o primeiro ponto é com relação à liquidez. Por mais que você encontre investimentos com prazos diferenciados em ambos os tipos de investimento, quando a gente fala da liquidez, a gente só vai encontrar aquela verdadeira liquidez diária dentro dos CDBs. Você até pode supostamente encontrar lá dentro de alguma LCI uma liquidez diária após um determinado período, geralmente aí no mínimo de 3 meses. Isso porque tem uma regulação lá do Conselho Monetário que eles só podem, as LCIs só podem ter liquidez após 3 meses. Então essa é a primeira diferença. E a segunda diferença, que é a maior de todas, é o imposto de renda. Enquanto no CDB a gente tem a cobrança de imposto de renda, numa LCI ou LCA a gente não tem. E é por isso que a gente atira, o primeiro ponto de atenção quando a gente vai comparar um investimento com outro, que a gente sempre tem que levar em conta e tentar converter esses investimentos para a gente conseguir comparar. E o fator determinante aqui para a gente fazer essa conversão é a própria questão do imposto de renda, o que você vai ter que saber aí, por qual prazo, por quanto tempo você vai querer deixar investido. Para você conseguir converter um CDB para poder comparar com uma LCI e LCA, você vai pegar a taxa, o percentual do CDI desse CDB que você quer investir, você vai multiplicar por 1 menos o imposto de renda. Então, por exemplo, um CDB que você vai receber uma rentabilidade de 100% do CDI, você quer fazer uma comparação, mas por um tempo, você vai deixar esse valor investido por 1 ano, ou seja, lá no imposto de renda de 17,5%. Para fazer o cálculo, basta que você pegue esse 100 e multiplique por 1 menos esse 17,5%, que vai dar pra gente uma LCI de 83% do CDI. E esse cálculo está dizendo pra gente que para mim conseguir uma LCI que ela seja minimamente equivalente a esse CDB de 100% do CDI depois de 1 ano, ela tem que render para mim 83% do CDI. Se eu conseguir uma rentabilidade menor do que essa, ela não vai ser vantajosa para a gente. Já se você tem aí a rentabilidade da LCI e LCA e quer converter ela para um CDB, você tem que pegar a taxa dessa LCI e aqui você divide por 1 menos o imposto de renda. Ou seja, se você tem uma LCI, por exemplo, uma LCA de 90% do CDI, você quer fazer esse investimento também pelo período de 1 ano, também pelo imposto de renda de 17,5%, por mais que a LCI não tenha imposto de renda, a gente tem que usar o imposto de renda para conseguir chegar lá no CDB. E aí você pegaria, por exemplo, nessa LCI 90% dividido por 1 menos esse 17,5% e ele daria para você um CDB de 109% do CDI. Isso está me dizendo que para mim ter um CDB minimamente equivalente àquela LCI que eu queria de 90% do CDI, ele tem que me pagar 109% do CDI. Só para ficar um pouco mais visualizável para você entender, essa conversão ela sempre funciona dessa forma. Você vai ter que pegar essa rentabilidade, aqui no caso do CDB, e multiplicar por 1 menos o imposto de renda. O que é relevante você entender quando vai fazer esse cálculo aqui? Por que é importante entender o prazo? Se eu pegar aqui, por exemplo, um CDB de 100% do CDI, eu quero tirar aqui, pela própria tabela do imposto de renda, eu quero tirar ele antes de 6 meses, ou seja, vai ficar ali por uns 3 meses, e ele vai me ter aí o maior imposto de renda possível. Para mim ter uma LCI que nesse mesmo prazo vai me dar essa rentabilidade, ela teria que ter 78% do CDI. Se eu conseguir mais, eu estou no lucro. Porém, se eu boto esse CDB, esse mesmo CDB lá para frente, por exemplo, 17,5%, que seria lá para um prazo de entre aí 1 ano até 2 anos, antes de completar 2 anos, o que aconteceria? A LCI fica maior. E por que a LCI ficaria maior? Por que eu teria que ter uma LCI melhor? Justamente porque, como tem um imposto de renda e esse imposto de renda no CDB reduz ao longo do tempo,
Quanto mais tempo ele fica investindo, mais vantajoso o CDB vai se tornando. Se eu deixar num CDB, por exemplo, por mais de 2 anos, lá no menor IR possível, eu teria que ter uma LCI ainda melhor. E é por isso que você nunca pode olhar só para esse percentual do CDI quando a gente fala de investimentos diferentes com imposto de renda ou não. E aí a questão, né? Se alguém que não conhece vai olhar para essa LCI aqui, vai dizer que é pior do que esse CDB, só que não faz o menor sentido e tem que levar isso em conta. Para ficar mais visualizável para vocês, né, eu trouxe alguns exemplos aqui, né, simulando o valor de R$10.000 aqui investido por um ano na Selic de hoje, né, no CDI de hoje. Só que é mais para você entender, né, quando a gente tem taxas diferentes, a gente tem rentabilidade diferente. Quando a gente olha aqui para a rentabilidade bruta, ou seja, eu estou considerando aqui sem tirar nenhum imposto, como você pode ver aqui, tanto os CDB de 100% quanto 110% ficaram mais vantajosos que a LCI e a LCA aqui do exemplo. Porém, a gente não pode esquecer que existe o queridinho do imposto de renda nos nossos investimentos. E ele afeta os CDBs. Quando eu pego essa rentabilidade bruta aqui, por exemplo, de 110% do CDI, que era de 15%, ela cai lá para 12,39%. E aí que vem a questão, né? Quando a gente olha aqui, vamos pegar os dois maiores investimentos aqui. Se eu pegar esse CDB aqui, está me dando 15,02% bruto ao ano. E eu pego essa LCA de 95% do CDI, ela está me dando 12,97% bruto aqui de rentabilidade. Só que quando a gente vai olhar depois de tirar esse imposto de renda, o próprio CDB aqui está rendendo apenas 12,39%, enquanto a LCA continuou exatamente com a mesma rentabilidade. E é só por isso, porque ela não teve imposto de renda. Então, nesse caso, ela é sim mais vantajosa do que aquele CDB. Então, sim, sempre vai ter que ter na sua cabeça o prazo que esse dinheiro vai ficar investido. Quanto mais você acha que esse dinheiro vai ficar investido, mais você vai dar valor para um CDB, porque maior vai ser o peso dele, porque menor vai ser o imposto de renda. Então guarda isso na sua cabeça quando for fazer comparação. Quanto maior o prazo investido, mais vantajoso um CDB vai se tornando, e maior tem que ser uma LCI para ela ser equivalente a esse CDB. E aí, conseguiu aprender mais uma parte extremamente importante aqui dos investimentos de renda fixa? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e valeu!